Você sabia que basta uma frase no contexto errado para você perder aquela vaga que tanto deseja? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu ensino profissionais de tecnologia a trabalharem para o exterior. Meu nome é Rafael, trabalho para o exterior há mais de 7 anos e se você não é inscrito, já deixa um like, já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo como esse. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que não fazer e o que não dizer durante uma entrevista. Você pode ter um currículo incrível, mas se você cometer algum desses erros que eu vou te mostrar aqui hoje, as suas chances de conseguir aquela vaga que você tanto deseja vão diminuir muito. Pequenas atitudes e algumas frases erradas ou fora de contexto podem passar a impressão errada que o recrutador vai perceber e vai te eliminar do processo seletivo. Empresas não contratam só pelas habilidades técnicas, também as suas habilidades interpessoais, a sua comunicação e o fit cultural também contam. O que é o fit cultural que tanta gente fala? Por exemplo, criptomoedas ou jogos de cassino, jogos de azar. Mas o RH ele consegue perceber na hora que você não vai ser um fit cultural que você não se encaixa naquela cultura da empresa. Os candidatos acham que é só ir lá e responder perguntas técnicas, mas na verdade quando você liga a câmera e está fazendo a entrevista ou então pessoalmente, eles estão sim te observando o jeito que você olha para a câmera, se você olha muito para o lado, se você olha para baixo, dependendo da sua confiança, eles querem ver qual é a energia que você tem para passar durante essa entrevista, para entender se você realmente está engajado, qual é o tipo de profissional que você é, eles querem entender além da parte técnica. É claro que o nervosismo e a falta de preparo podem evidenciar ainda mais essas suas qualidades talvez negativas que você está evidenciando ali durante a entrevista. Às vezes você só está faltando um pouco mais de preparo e diminuir essa síndrome do impostor, calar essa voz que fica lá na sua cabeça para que você consiga dar um passo à frente e conseguir progredir para as próximas etapas nessa entrevista, tá? Então eu falei sobre isso no outro vídeo, sobre síndrome do impostor, dá uma checada lá no canal, a gente fala tudo sobre isso aí. Se você tiver preparação e treino, você vai conseguir responder todas as perguntas de forma muito mais confiante, de forma muito mais abrangente, sem ficar dando rodeios. Então não adianta achar que vai de qualquer forma para a entrevista e lá na hora você pensa em tudo. Principalmente se estiver fazendo a entrevista em uma outra língua, né? Estiver falando inglês, por exemplo. Geralmente a nossa língua materna a gente ainda consegue dar uma volta ou outra, mas em inglês fica muito mais complicado. Então vai preparado, diminui aquele nervosismo. Não se esqueça de que uma boa entrevista, uma entrevista bem feita, pode te oferecer salários melhores, melhores benefícios e até acelerar a sua contratação, por que não? Porque eles percebem o valor no seu perfil, quando eles veem o nível de profissional que você é, você conseguiu responder todas as perguntas com clareza, as perguntas técnicas, conseguiu fazer algum teste técnico de repente que eles têm, você fez tudo. Isso mostra que você tem mais valor. Outra coisa que também pode acontecer, às vezes a vaga já está no estágio final, com outros candidatos, alguns já estão mais avançados e eles podem possivelmente serem contratados para aquelas vagas. E você impressionou o recrutador do jeito que falou sobre o seu perfil, sobre as suas qualidades técnicas, você já pode ser considerado para outra oportunidade que a empresa está abrindo. Então, às vezes, não necessariamente aquela vaga vai ser preenchida por você, mas ele já tem outras vagas semelhantes que já estão abrindo e eles já vão te incluir nesses próximos processos seletivos. Quer ver um exemplo prático de como uma frase errada pode acabar com a sua entrevista? Eu já tive o desprazer de falar uma vez que já trabalhei para uma empresa que eu precisava ficar on call, ou seja, sobreaviso. E aquela empresa, justamente, a vaga que eu estava concorrendo, ela precisava ficar de sobreaviso. Então, quando eu disse que eu trabalhei numa empresa e eu não gostaria de ficar de on-call, de sobreaviso, ele simplesmente, na próxima etapa, eu já estava desqualificado. E era o meu momento, tá tudo bem, eu não queria aquilo para minha carreira naquele momento. Já trabalhava em outras empresas que não precisava disso, então eu não queria aquilo para mim. Claro que, dependendo do profissional, às vezes para ele faz sentido, mas para mim naquele momento não fazia sentido. Não é uma coisa para se ajustar, é a questão do momento do profissional. Para mim não era interessante, então eu não precisei ajustar isso, tá? Mas tem muitas outras frases que podem te eliminar, facilmente você poderia dizer de outra forma que não vai te eliminar. É isso que a gente está tentando te mostrar aqui. A parte técnica é importante, mas a entrevista vai avaliar muito mais do que isso. Se você for um profissional sênior, estiver concorrendo a uma vaga mais sênior, você vai ter que conversar com profissionais de outras áreas que não necessariamente são técnicos ou entendem o que você está falando. Então eles falam mais de números, eles falam mais de resultados. E tudo isso vai ser avaliado durante a entrevista comportamental. O seu jeito de falar, a sua confiança, a sua postura, tudo isso vai ser avaliado pelo RH. Mas aí você pode estar dizendo, mas se a empresa não gostar de mim, então eu não mereço estar naquela empresa. Pode até ser verdade, mas você não pode confundir o seu jeito de ser, o seu eu, a sua autenticidade com falta de preparo. Às vezes você está simplesmente despreparado e foi para a entrevista e de repente a empresa não viu aquilo que precisava de você porque você não estava preparado. E às vezes você já tinha todas as qualidades, mas era só falta de preparo mesmo. Mas o que você está fazendo de errado? Primeira coisa, você está chegando sem preparo. Você vai no improviso. Então, de repente, você aceitou a oportunidade, nem leu sobre ela, de repente, a entrevista naquele mesmo dia, mas não leu sobre a vaga, não leu sobre a empresa, simplesmente foi e na esperança de responder tudo de forma correta e tudo mais e vamos ver o que acontece. Não é vamos ver o que acontece, a gente tem que ir bem preparado para qualquer entrevista. Então, durante a sua apresentação inicial, já com a RH, quando eles pedem para você se apresentar, você pode falar, olha, eu pesquisei sobre a empresa, vi que vocês trabalham com tecnologia tal, e eu tenho muita experiência nisso, eu posso agregar nisso. Ou, de repente, você pode falar, eu tenho experiência em X, mas não tenho em Y. E aí você pode ir negociando com eles, mostrando realmente onde é que estão os seus pontos fortes e pontos fracos. Eles vão entender que você se conhece muito bem, você é um candidato que entende os seus pontos fortes e pontos fracos. Isso é muito vantajoso, muito positivo para você. Segundo, o jeito errado, evite falar de forma vaga ou sem conexão com a cultura da empresa. De repente, você chega e fala, eu vi
a vaga e achei interessante. Por que você achou interessante? Por que a vaga é interessante para você? Tem que discorrer mais, tem que ser mais específico. O jeito certo seria, olha, se você olhar no meu currículo, a empresa tal, eu trabalhei com 5 outros desenvolvedores, nós trabalhamos num projeto que usava essa tecnologia XYZ e entregamos em tempo recorde tal funcionalidade, por exemplo. E o meu papel nesse projeto foi XYZ. Então, dessa forma, você consegue mostrar exatamente o que você fez dentro do time, com quantas pessoas você trabalhou, mostra que você sabe trabalhar em equipe. Do jeito errado, e essa é uma clássica. Falar mal do chefe ou da empresa que você trabalhou anteriormente. Essa é demais. Você passa uma impressão ruim e a empresa fica pensando, o recrutador fica pensando, bom, se ele já está falando lá do outro, provavelmente ele vai falar da gente aqui depois que ele sair da empresa, se ele ficar. Então, essa é eliminatória. Então, ao invés de ficar se lamentando durante a entrevista, a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, você pode dizer, você não está mentindo, você está colocando de outras formas a mesma coisa. Então, no meu último emprego, eu aprendi muito como lidar com outras pessoas, cresci profissionalmente. Então, você não está falando mal da outra empresa, mas você mostra que você realmente aprendeu alguma coisa na outra empresa, que teve valor estar por lá. Você sabe lidar com pressão, você sabe lidar com prazos apertados ou com pessoas que não necessariamente sabem lidar com os cargos delas. Às vezes, elas estão numa posição de liderança, mas vieram sem preparo, vieram numa posição técnica, subiram a posição de liderança e às vezes elas acabam se tornando líderes ou chefes mais difíceis e você conseguiu lidar muito bem com esse tipo de pessoa enquanto estava na sua antiga empresa. E é isso que você tem que evidenciar durante a entrevista. Outro erro muito comum, se você gosta do ramo que a empresa trabalha, não use isso só como uma vantagem. Por exemplo, a empresa trabalha com jogos. Eu vi que vocês trabalham com jogos aqui e eu jogo desde a minha infância. Isso não faz nenhum sentido para eles. Eles não querem saber se você gosta do produto que eles vendem ou não. Eles querem saber que vantagens você pode trazer para a empresa. No caso, o jeito certo aqui seria citar os benefícios que você pode trazer. Por exemplo, eu tenho experiência com desenvolvimento de jogos, se você tiver, claro, e eu entendo o comportamento dos jogadores porque eu já jogava ou eu jogo, enfim, alguma coisa desse tipo. Mais um erro que acontece bastante é durante a entrevista alguém perguntar alguma coisa para você e você simplesmente fala, não sei. De repente uma tecnologia, você sabe em tecnologia X? Não sei, nunca trabalhei. Se você não souber algo, não apenas diga não sei, você discorre sobre aquilo. Por que você não aprendeu ainda? Mostre que você tem capacidade de aprendizado, pensamento crítico. Você, eu não aprendi ainda porque eu estava aprendendo tecnologia Y, eu acho que era mais importante. Ou a empresa, de repente, anterior, me pediu para que eu aprendesse aquela tecnologia primeiro. Então, você mostra para eles que você ainda tem um roadmap, vamos colocar assim, de tecnologias que você está estudando. E que você simplesmente vai aprender aquela tecnologia quando chegar a hora. Ou então, você vai passar aquela tecnologia na frente se for contratado para aprender, porque a empresa necessita daquilo. Então, são coisas que você consegue ir encaixando aqui e ali para melhorar o seu posicionamento, a sua visualização, a sua visibilidade durante a entrevista. Então, o jeito certo para responder esse tipo de pergunta seria, olha, eu não trabalhei com essa tecnologia diretamente, mas eu já trabalhei com conceitos semelhantes e eu acredito que eu tenho capacidade de aprender isso rapidamente se eu tiver o devido tempo para aprender. Pronto, isso já vai te diferenciar muito daquele profissional que vai falar não sei, simplesmente para tecnologia ou para pergunta em específico. Uma que pega bastante gente. Quanto vocês pagam? Você simplesmente pergunta isso, sei lá, de repente no meio da entrevista técnica, quanto vocês vão pagar? Porque às vezes você passou pelo RH, mas o RH não te falou, às vezes a vaga também não esclarece isso é muito comum, tá? E aí você vai na entrevista técnica e perguntar qual que é o salário. Não funciona assim. O salário é importante, mas é crucial que você negocie quando essa pergunta surgir através do recrutador. Muitas vezes o recrutador vai chegar nesse tipo de pergunta lá pela metade, ou depois da entrevista técnica, ou até na offer letter, que é a carta de oferta, né? Quando você receber a oportunidade, vai estar lá quanto que eles acham que você vai valer, e aí você pode negociar nesse momento. Então, toma cuidado, se for no início ainda está tudo bem, você pode perguntar porque eles vão deixar aberto ali para você negociar, mas não traga isso, por exemplo, num momento não oportuno como uma entrevista técnica, por exemplo, onde o foco é somente a questão técnica. Muitas vezes o profissional que está lá é um profissional igual ao que você vai ocupar a posição e ele não entende muita coisa dessa parte do salário, que o RH vai te falar sobre isso. Então, ele não vai ser a pessoa certa para responder esse tipo de questão. Então, levante esse tipo de questionamento quando o recrutador vier falar com você ou mesmo já no início da entrevista. Então, uma vez que eles te perguntarem sobre a sua pretensão salarial, você já tem a média de mercado, você já sabe o seu valor, já se precificou. E se você não souber ainda se precificar, eu já criei um vídeo aqui no canal, você dá uma olhada lá. A gente sabe o nosso valor, a gente vem muito mais confiante para a entrevista. Então, garanta que você sabe a média de mercado daquela vaga e quanto você vale, quanto vale o seu tempo. Outro jeito errado é não ter perguntas no final da entrevista. Talvez isso não seja até eliminatório, mas isso com certeza te mostra que você é mais interessado sobre aquela vaga. Por exemplo, sempre tem uma pergunta no final da entrevista. Às vezes no final da entrevista técnica, o profissional vai te perguntar, você tem alguma pergunta? E aí você pode falar, o que é esperado do profissional que vai assumir essa oportunidade, essa vaga? Ou de repente, qual é a prioridade número 1 que esse profissional vai ter que atuar quando assumir essa vaga? Porque geralmente aquele profissional está sendo contratado para resolver algum problema em específico.
Ele é uma adição no time por algum motivo. Então, nada mais justo do que você perguntar, sem ser invasivo, é claro, sem necessariamente perguntar sobre tecnologias ou alguma informação interna da empresa, mas o que eles puderem divulgar vai ser muito interessante. E mostra para eles que você tem interesse genuíno naquela vaga, naquela oportunidade. Agora, dá só uma olhada nessa matéria da Exame aqui, onde mostra todos esses erros e mostra que profissionais de RH estão levantando esses erros que os entrevistados cometem. Mas tudo isso que eu te falei também é de experiência própria. Tudo isso eu já passei, tudo isso eu já fiz, tudo isso eu já errei e acertei também. Então eu já estou te mostrando, te acelerando o processo para você não errar e já fazer certo desde a primeira vez. Então o primeiro passo será pesquisar sobre a empresa, entender o momento da empresa, os valores, a missão e quais os projetos que ela está engajada nesse momento. Isso é muito importante para você já conseguir levantar esse tipo de discussão durante o quebra-gelo ali com o profissional de RH. Isso é bastante valioso. O passo 2, prepare respostas estratégicas. Entenda o seu momento profissional, entenda o que você está buscando e o que você pode oferecer para a empresa. Então entenda a sua trajetória profissional, saiba contar isso de uma forma, de uma história, porque se você pegar todo o seu currículo, se eles pedirem para você voltar lá do início, você vai saber, você vai lembrar o que você fez, traga isso à mesa, traga isso da melhor maneira possível, não traga os problemas que você teve, traga as soluções que você implementou nas empresas anteriores. Isso é de um valor inestimável e que vai te fazer toda a diferença, vai te diferenciar dos candidatos que concorrerem àquela vaga com você. O passo 3, óbvio, a gente não podia deixar de falar dele, o seu LinkedIn, melhore o seu LinkedIn. Se você não tem um ainda, já vai lá e começa hoje. Entenda como é que ele funciona. O LinkedIn é sua vitrine profissional, você se vende por lá. É por lá que 94% dos recrutadores vão te achar. Então eles estão caçando profissionais através do LinkedIn. Se você ainda busca vaga em outros sites ou usa o LinkedIn só quando você está desempregado, então você já está fora do jogo automaticamente. Você tem que voltar para o LinkedIn, começar hoje a sua rede profissional, começar a aumentar o número de contatos, o número de interações por lá, para o algoritmo entregar cada vez mais o seu perfil para a rede e, por consequência, os recrutadores acharem você. E quando eles te acharem, esse tipo de oportunidade vai aparecer lá nas suas mensagens. Algum recrutador vai vir para você e vai te oferecer a tua oportunidade. Essa é uma vaga de DevOps que eu recebi um tempo atrás e essa é a primeira etapa para você conseguir aplicar tudo que eu te mostrei durante esse vídeo. Se você é profissional de TI e ainda trabalha para o Brasil, você provavelmente quer receber uma moeda mais forte, não é? Quem não quer, afinal. As vagas estão todas lá no LinkedIn, dá só uma olhada nessa vaga aqui, onde diz que paga de 40 a 45 mil dirhams. Isso aqui é em Dubai, aqui nos Emirados Árabes. E a gente consegue ter ali 70 mil reais por mês. É bom ou não é para você? Então, se você ler ali ainda do lado, tem flexibilidade para candidatos excepcionais. O que isso quer dizer? Se você for um candidato acima da média, você ainda consegue pegar mais do que os 45 mil dirhams. Já pensou nisso? Mas essas vagas só estão disponíveis para quem se prepara. Se você ainda não está buscando vagas remotas, eu te pergunto, por que você ainda não está fazendo isso? Qual que é o seu maior desafio? O que te impede de chegar lá? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero te ajudar a chegar lá. Um abraço e até a próxima.